Shalom, shalom, bom dia, amada, bom dia, Deus abençoe grandemente seu dia, você é uma bênção do Senhor, você tem as promessas de Deus sobre a sua vida, as promessas de Abraão que te alcançam, você é uma grande bênção, uma multiplicadora, uma mãe de multidões, sua descendência será forte, firme e será uma multidão de povos como as estrelas do céu, como as areias do mar que você nem pode contar, amém? Essa é a bênção do Senhor sobre Abraão e que nos alcança. Você é bendita do Senhor. Estamos aqui no devocional hoje, Gênesis capítulo 13. A gente vai já ler, mas antes eu quero te convidar, a gente dar aquele bom dia para o Espírito Santo, a gente chamar a presença dele e nós orarmos. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia! Oh, Espírito Santo, Tu és tão lindo, tão cheiroso, nós te amamos tanto e te pedimos, Senhor, a Tua presença aqui conosco. Senta aqui do nosso lado, Santo Espírito, fala conosco, ministra nosso coração, nos ensina a Tua palavra. Nós não queremos passar batidas aqui na Tua palavra, em nome de Jesus, vem nos ensinar. Fala ao nosso coração, ministra, nos traz revelação do alto. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém? Glória a Deus. Então, Gênesis capítulo 13, começa assim. A gente viu, né, capítulo 12, o chamado de Abraão ainda, né, chamado de Abrão no Egito, o pecado que ele cometeu ali, falando que Sarai era irmã, né? Na verdade, é meia-irmã, mas ele fez isso para livrar dele sem confiar em Deus, né? E quantas vezes a gente não faz isso também? Agora a gente vai ver mais sobre a vida de Abrão. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe. Lembra que ele foi expulso do Egito, né? Com a sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para o outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Bom, então Abrão, ele estava em Canaã, né? Começou a passar fome lá, teve escassez. Ele foi para o Egito, do Egito ele cometeu aquela gafe, aquele pecado. Ele foi expulso, né? Todo pecado tem consequência. Ele foi expulso do Egito, mas ele já era um homem muito rico, muito abençoado. Ele tinha promessas sobre a vida dele. E ele foi com a esposa, com o sobrinho, com todo mundo, né? E ali ele foi para Betel, foi para Ai, e ele chegou num lugar onde ele tinha construído um altar para o Senhor, e ali ele invocou o nome do Senhor. Ali ele clamou ao Senhor, e ali ele foi orar. Versículo 5. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. E por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. E nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal nós somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olha o que aconteceu, né? Eles eram tão ricos, tão cheios de coisas, que eles não conseguiam habitar no mesmo lugar, porque era briga entre os pastores dele, né? Meu pai tem um sítio e ele teve uma época gado, né? E quando acabava o capim de um lugar, ele tinha que ir para outro. E às vezes ele alugava o capim de outras pessoas. Mas de outros lugares, né? Alugava o local e levava o rebanho para lá. Mas se alguém também fizesse a mesma coisa, era uma briga, porque não tinha capim suficiente, né? Então eu imagino essa briga aqui também de Ló e Abrão. Eles eram ricos, cheios de propriedade, cheios de animais, de gado, né? Eles faziam coisas e não tinha para todo mundo, então tinha que separar. Só que você lembra que Deus, ele deu Canaã todinha para Abrão, né? Então Abrão fez o seguinte: Ló, aqui é a terra, ela é enorme, linda, incrível e maravilhosa. Escolha um lugar, e para onde você escolher, ok.
Você pode ir ficar tranquilo, habitar tranquilo. Eu vou para o outro lado e assim a gente não vai ter briga, não vai ter problema nenhum. Aí vamos seguir aqui, versículo 10. Olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Perdão. Você viu aqui que Ló, ele escolheu vendo a aparência, né? Nossa, sabe quando o capim do vizinho é mais... a grama do vizinho é mais verde do que a nossa? Foi isso que aconteceu. Ló viu aquela parte, pastos verdejantes, tudo lindo, maravilhoso. É pra lá que eu vou. Partiu. E ele foi, né? E ele montou acampamento ali perto de Sodoma. Só que aqui a Bíblia deixa bem claro, né? O povo de Sodoma era extremamente perverso, eram pecadores. Ou seja, ele achou que ele tinha feito uma boa escolha, mas com certeza não era. Ele viu e achou que era tudo lindo, maravilhoso. Mas o que os olhos veem, o coração não sente, né? E muitas coisas terríveis aconteceram a partir daqui. Vamos seguir aqui, a gente está acabando esse capítulo. Versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você, e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. E se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra do alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre e em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então, onde Abrão foi, ele foi extremamente abençoado. E Deus disse, olha, percorra esse lugar de alto a baixo, ou seja, ande, tome posse, é tudo seu. É tudo seu e você não vai ter noção do quanto eu vou te multiplicar. E Deus falou isso na época que ele não tinha filhos, né? Que Sarai ela era estéril. Então, assim, Abrão estava recebendo uma promessa do Senhor. Lembra que ele montou um altar para o Senhor, ele invocou o nome do Senhor, ele proclamou o nome do Senhor, ele orou ali o Senhor, ele se rendeu a Deus. E Deus deu uma promessa para ele incrível, sobrenatural, porque ele não tinha filhos. Ele cuidava do sobrinho, ele era o tio, né? Ló era como se fosse um filho para ele. Sarai era estéril e Deus deu uma promessa dessa para Abrão, tão imaginada, tão improvável, porque Abrão já era rico, já tinha tudo, já possuía tudo que ele queria, só que ele ainda não tinha uma descendência. E foi exatamente aí que Deus entrou e prometeu isso. E essa promessa nos alcança hoje. Uma promessa de multiplicação, de fertilidade, a bênção do Senhor sobre a minha vida e a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?